Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira. Oi, e aqui é a Kel Gomes. Esta edição especial do nosso podcast traz um bate-papo com a diretora Sandra Kogut, diretora de filmes como Mutum e Campo Grande. Ela acaba de lançar no streaming o seu mais novo filme, que é o Três Verões. Pois é, o longa estava com tudo pronto para ser lançado nos cinemas no dia 19 de março de 2020, quando as salas tiveram que ser fechadas por conta da pandemia. Agora, esse novo trabalho da Sandra já pode ser visto nas plataformas de streaming, entre elas Now, Telecine e Vivoplay. Em Três Verões, Regina Casé interpreta Madá, caseira em um condomínio de luxo que vê os patrões serem atingidos pelas investigações de crimes de corrupção que mexeram com os pilares da política brasileira nos últimos anos. Ao longo de 3 verões em 3 anos consecutivos, o filme mostra como Madá lida com a situação complicada da família que a emprega e as maneiras que ela e os demais empregados da casa encontram para se sustentarem em meio a essa crise. O elenco também traz Otávio Miller, Gisele Frois, Rogério Frois, Carla Ribas e Jéssica Ellen. A Regina Casé ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio por 3 verões. Apesar de ser o primeiro longa que ela faz com a Sandra, as duas se conhecem há bastante tempo e trabalharam juntas na TV. A nova parceria é um filme que tem vários momentos de comédia, mas que também é um drama social sobre brasileiros que se tornaram vítimas do sonho neoliberal. Agora você escuta a nossa conversa com a Sandra Kogut e sabe mais sobre a realização de 3 verões. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista. Obrigada, prazer estar aqui. Olha só, 3 verões, ele teve passagens por festivais, né, inclusive internacionais, isso no mundo anterior à pandemia do coronavírus. E agora a situação é completamente diferente, então a gente queria saber como que é estrear um filme no meio da pandemia e através desse novo formato, né, no streaming, e também o filme vai ser exibido na TV, né? Pois é, eu às vezes penso que o Três Verões ele pode ser assim um estudo de caso, sabe, sobre a pandemia, porque o filme estava num lugar muito singular, a gente estava na boca de lançar quando fechou tudo. A gente suspendeu o lançamento 6 dias antes do dia do lançamento. Ao mesmo tempo, o filme até tinha sido lançado na França, logo antes, assim. Foi relançado, né, em junho, quando os cinemas reabriram na França. Agora está sendo lançado em vários países da Europa, né, onde os cinemas estão reabrindo. Está em cartaz na Holanda, tem Itália, tem Polônia, enfim. E no Brasil, né, que infelizmente o país lidou com a pandemia do jeito que a gente sabe, né? E a gente não sabe direito quando realmente as coisas vão voltar para uma situação onde os cinemas possam realmente reabrir e tal. A gente tomou a decisão de lançar no streaming e ele também vai estar nos drive-ins, que é uma maneira do filme chegar nas pessoas, né? Porque a gente também sente que precisa lançar o filme, a gente quer que ele chegue na maior quantidade de gente possível. E eu acho assim, é um momento totalmente diferente, atípico, que pede situações também diferentes e atípicas. O próprio filme fala de um negócio que tem a ver com isso, né? Porque o assunto do filme, o filme fala do mundo estar desabando e aí você ter que inventar 1000 soluções para lidar com aquilo. Fala de decepção e criatividade e esperança, né? E é um pouco o que a gente está vivendo também nesse momento, assim, nas nossas vidas. E eu acho que existem muitas maneiras de você ver um filme e todas têm as suas qualidades e defeitos. A sala de cinema tem uma coisa que só a sala de cinema tem, que é você ter ao mesmo tempo aquela experiência assim que parece única, individual, né? Parece que aquele filme está falando só com você, e ao mesmo tempo ela é coletiva, que aí de repente todo mundo ri junto, chora junto. Mas existem muitas outras maneiras também de você ver filmes, e eu fico super feliz da gente estar podendo lançar o filme nesse momento. É importante, né, pensar nessa questão do acesso mesmo.
Bom, e a partir de que momento que você se sentiu inspirada a fazer esse filme? Contar essa história, o que foi aquele clique que te motivou? Olha, esse filme, a gente estava vivendo um momento no Brasil onde estavam tendo todos aqueles escândalos de corrupção e o país inteiro assistia aquelas histórias quase como se fosse uma novela, né? E, e eu também acompanhava isso, como todo mundo, pela mídia. E me deu muita vontade de falar sobre isso. E ao mesmo tempo eu me fiz essa pergunta, assim, eu pensei, o que acontece com as pessoas que estão em volta dessas pessoas? Porque quando a gente via essas histórias, eram sempre mais ou menos os mesmos personagens, mas raramente a gente via o pessoal que orbita em torno, né, desses ricos e poderosos. O que acontece com eles quando a vida dos patrões desmorona, por exemplo, né? E porque, do jeito que as histórias eram contadas, essas figuras periféricas, elas eram figurantes, né? Ou então totalmente invisíveis, assim, estavam fora de quadro. E aí me deu muita vontade de ir atrás disso, assim, de olhar para isso, de contar essa história desse jeito, desse lugar, né? Então o filme fala disso, desse momento aí do Brasil. São 3 verões, né? Como diz o título, se passa ao longo de 3 verões consecutivos, sempre na última semana do ano, entre o Natal e o Ano Novo, e os anos são 2015, 2016 e 2017. Aí acontece uma outra coisa com o filme, que é o seguinte: esse é um momento muito central, muito importante na história recente do Brasil, porque é o momento imediatamente antes, né? Quando o filme acaba, está chegando o ano de 2018, com tudo que esse ano trouxe, né? As eleições, a chegada ao poder da extrema-direita. E quando você vê o filme, você vê como é que os sinais do que estava vindo estão todos ali. E, ao mesmo tempo, existia uma cegueira, né? As pessoas não estavam vendo o que vinha pela frente. Então, quanto mais o tempo passa, eu acho que mais atual o filme vai ficando, porque você vai vendo uma espécie de gênese, né, do que a gente está vivendo hoje. É verdade. E sabendo que você e a Regina Casé já se conhecem há um bom tempo, você a dirigiu no Brasil Legal, né? A Regina apresentava esse programa. O papel da Madá foi pensado para a Regina desde o início do projeto ou ela entrou depois? Desde o início. A Regina é uma amiga de muitos anos, uma parceira. Não só no Brasil Legal a gente trabalhou juntas, eu também fiz um curta com ela, até antes do Brasil Legal, que chamava Laika. Enfim, conheço ela há muitos anos, a gente fez muita coisa junto, e desde o Laika, que é de 95, que a gente tem a vontade de fazer um longa junto. Eu já tive um projeto, eu morei anos na França, uma época eu ia fazer um filme lá, ela também ia ser a protagonista, acabou que o filme eu acabei não fazendo. Enfim, esse desejo existia há muitos anos, que uma tinha prometido isso para outra, mas eu tinha que achar o projeto certo, né? E esse eu achei que era o projeto certo. Então ela entrou desde o começo, assim, a gente até estava se vendo por causa de outras coisas que a gente estava fazendo juntos, outros projetos, e eu convidei ela logo no início, assim, e já pensei nela. Ela é maravilhosa, né? Nossa. E no percurso do filme, desde que ele ganhou as primeiras telas, assim, houve muita comparação com Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaerte. Você percebeu isso? E como que você avalia essa comparação? Eu achei que isso iria acontecer, né, natural, porque a Regina não fez muitos filmes, né? É curioso ao mesmo tempo, assim, o personagem da Madá não tem nada a ver com o personagem da Val, né? Do personagem que ela faz no Que Horas Ela Volta. Em comum elas são empregadas, mas a personagem do Que Horas Ela Volta é aquela empregada mais clássica, assim, submissa, né? E a Madá, que é a personagem do Três Verões, ela primeiro tem uma coisa muito importante da Madá, que ela é a caseira. O filme se passa inteiro na mesma casa, que é uma casa de praia, ou seja, uma casa
onde os donos só vão de vez em quando, né? Então a Madá, ela é um personagem entre dois mundos, porque ao mesmo tempo que ela é empregada dos patrões, ela é a chefe dos empregados. Ela tem uma atitude de patroa, né? Ela manda, ela que conhece ali a casa, ela que sabe, ela que está ali o ano inteiro, ela tem mil outras coisas que ela faz. E era isso também importante, porque quando eu falei antes assim, os sinais estavam todos ali do que vinha, mas que sinais, né? Uma coisa muito importante era esse projeto neoliberal, né? Esse projeto de país onde é cada um por si, todo mundo que se vire, né? Onde o coletivo sumiu. E aí, dentro desse projeto vem esse negócio do empreendedorismo, né? Que você tem que inventar solução para tudo, e a Madá encarna isso, né? O lado fraco disso tudo, né? A pessoa que não tem acesso, não tem oportunidade, tem que se virar. E o filme é uma crítica a isso, né? A esse projeto aí neoliberal também. Então era muito importante que ela estivesse nesse lugar, essa personagem, né? Nessa espécie de confusão entre ser empregado e ser patrão. E essa questão do empreendedorismo também, né? Essa falsa ideia da independência, né? Exato. Que foi uma coisa que foi vendida, né? Muito vendida à população. E aí tudo que você vê no filme, na história, como é que o que é coletivo, o que viria assim do Estado, não funciona no hospital, a escola, nada disso está funcionando. E aí cada um tem que se virar. E ao mesmo tempo todo mundo fala de dinheiro o tempo todo, né? Seja por desespero, seja por ganância, né? Então esses valores assim materiais. Então o filme está criticando isso tudo, né? É verdade. E Sandra, me diz uma coisa. Você pensou nesse filme de modo ele a parecer, ou pelo menos tocar nesse tom mais cômico, assim, desde o início? A Regina te ajudou com isso? Porque se a gente pega o Mutum e o Campo Grande, a gente não tem essa mesma abordagem, né? Apesar de todos serem filmes que trazem esse realismo social do Brasil, sempre de uma forma muito sensível, né? Com um olhar muito sensível para isso. E a gente vê que na comédia brasileira a gente tem essa tradição de uma comédia mais debochada, né? Eu acho que no filme aqui você consegue combinar as duas coisas, e a Regina me parece a escolha ideal para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de trabalhar com comédia, né? E junto com essa parceria com a Regina Casé. Tá. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci da pergunta anterior, posso? Claro, claro. É que eu também lembrei de uma outra coisa, que é o seguinte: quando perguntaram isso, fizeram essa comparação numa entrevista que eu estava com a Regina, que a gente deu juntas, ela falou um negócio que eu achei genial, essa comparação entre os dois papéis, né, da Madá e da Val. Ela falou assim: ninguém pergunta para uma atriz que faz várias patroas por que ela está fazendo de novo uma patroa, entendeu? Só porque é uma categoria a empregada, e que raramente a gente vê no cinema, e menos ainda no papel de protagonista, estão fazendo essa pergunta, mas isso traduz um enorme preconceito. Eu achei essa sacada dela assim genial. Eu acho que ela tem toda a razão. É verdade, é verdade. A gente acha normal, quando é um personagem da patroa, que exista uma variedade gigantesca de personalidades, né, e de pessoas, de personagens. Mas aí, quando é empregada, parece que é sempre a mesma, né? Enfim, eu lembrei disso, achei que podia ser legal falar. Sim. Agora, deixa eu responder a pergunta da comédia. Então, na verdade, o Mutum e o Campo Grande, que são dois filmes muito tristes, muito dramáticos e tal, eu não achei que eles iam ser tão tristes e dramáticos. As histórias eram muito tristes. Quando você faz um filme, você não pensa, eu pelo menos não penso assim, esse filme vai ser engraçado, esse filme vai ser triste. Você quer contar uma história, você quer criar aquele universo e tal, e o próprio trabalho vai evoluindo numa direção, né?
E se você faz aquilo de um jeito bem orgânico, tem coisas que você só vai percebendo no processo ou até depois, né? Mas eu, além desses 2 filmes, eu fiz outras coisas que eram mais divertidas, mais engraçadas e tal. Então não é assim, eu não me coloco num lugar, nem contra, nem a favor. Agora, o humor, primeiro assim, acho que o humor é uma porta de entrada muito generosa, né? Se você quer convidar as pessoas num filme, é uma maneira muito ampla, né, de você trazer as pessoas para dentro de uma história. Mas não qualquer humor. Assim, o humor que me interessa é um humor específico, que é um humor onde a gente não está rindo deles, a gente não está rindo dos personagens, a gente está rindo junto com eles de alguma coisa. E eu acho que no Três Verões é assim, sabe? É um humor em escala assim humana. A gente, ao contrário, a gente fica até mais colado neles porque a gente está dividindo com eles essa risada em alguns momentos. E acho que tem momentos também que a gente ri de nervoso, que a gente fala, caramba, é assim mesmo, entendeu? E é um amargo doce, né? Porque tem horas que o filme ele vai para um lugar que não é tão alegre, não é tão engraçado, é mais melancólico. Então, eu acho que eu tenho até dificuldade também quando precisa categorizar, porque eu acho que o filme tem várias coisas ali. Claro que ele tem coisas muito divertidas, mas ele não tem, ele também tem outras coisas, né? Cada momento da história pede um negócio ou outro. A Regina, claro, primeiro ela tem um talento imenso. Ela é mais conhecida como pelo lado humorista, mas ela tem uma qualidade dramática assim incrível, né? Agora ficou mais conhecida porque ela fez a novela e tal, mas antes disso, quando a gente fez o filme antes da novela, assim, eu já tinha a sorte de ter trabalhado com ela muitas vezes e de conhecer mais de perto esse talento incrível, mas acho que até muita gente não conhecia tanto, né? Porque ela fez poucos filmes e ela é mais conhecida pelo lado do humor. Mas, enfim, eu acho que esse encontro da gente foi muito legal, porque ela traz uma coisa maravilhosa, mas ela traz também em outros lugares, né? Que não só no humor. E acho que eu sempre me preocupo muito com essa qualidade humana, de seja triste, seja alegre, da gente nunca estar rindo de ninguém, julgando ninguém, a gente tem que estar junto com os personagens, senão eles deixam de ser humanos, eles viram tipos, né? Eles viram estereótipos, na verdade, né? Então é isso, esse desejo estava ali desde o começo. Então, e eu acho que o humor não é só esse tom do filme, mas também me passa um jeito dos próprios personagens lidarem com as situações, né? Da própria Madá lidar com tudo que ela vive ali. Como você bem comentou, dessa questão dela de também querer ganhar dinheiro, de querer empreender, né? Ter seu negocinho próprio, quiosque. Aliás, o nome do quiosque é ótimo. Quiosques. Quiosques. E ela, assim, parece ter mesmo esse improviso, né? Esse jeito de se adaptar muito da personalidade dela, né? E como você também comentou, de estar entre esses 2 mundos, e ela lida muito bem entre esses 2 mundos mesmo, né? Ela vai construindo um próprio jogo dela ali. E aí eu acho que a gente pode associar isso a um certo jeito de ser, né? Que é muito brasileiro. E aí, a partir dessa observação, eu queria que você comentasse, assim, como que você define o que muito se fala, assim, a respeito de jeitinho brasileiro, por exemplo. Uhum. Acho que você foi assim na mosca, porque é isso, assim, essa criatividade, essa capacidade de você fazer muito com pouco, né? De você ter uma ideia ali e essa atitude assim muito afirmativa, né? De ir em frente, são coisas que eu acho maravilhosas. Essas figuras. Por que que eu tive tanta vontade de contar essa história através desses personagens? Porque sempre nas histórias são os personagens que mais me emocionam,
me interessam, me tocam, que é um negócio que eu concordo, é muito emblemático do Brasil, por muitos motivos, né? E a Madá encarna isso muito bem. Você vê que no filme tem um encontro entre ela e o Lira, né, que é o patriarca, o velho pai, que é um outro marginal, né, um outro excluído, né? Assim como ela, ele também está ali como figurante naquela história, no começo, por outros motivos, né? E ele é, acho que o único personagem humanista do filme, né? Aquela espécie de reserva moral. Assim, ele é um professor, ele gosta dos livros, ele trabalhou a vida inteira para ter o que ele tem, enfim. E ao mesmo tempo ele está vendo ali que não, aquilo tudo não tem mais lugar, né, naquele mundo. E tem esse encontro entre eles dois. Mas enquanto cada um tem ali as suas tragédias e histórias pessoais, a Madá é aquela força da natureza, né? Aquela fortaleza que não desiste e tal, a reação dele é totalmente diferente, né? Isso me fascina quando eu olho para esses dois personagens, assim, como é que cada um reage à dificuldade. E eu acho assim, essas figuras, claro que tudo que a gente faz é sempre inspirado em gente que a gente conheceu, em coisas que a gente viu, que emocionou, que te tocou. E esse tipo de personagem, assim, como a Madá, sempre me emociona muito. E a relação dela com o seu líder também, eu achei tão importante assim, você tocar nesse ponto, porque acho que transcende a problemática patrão-empregada ali, né? Como você falou, ele traz essa questão humanista. Então ali já tem uma questão humana, básica, né? Da relação entre eles. Uhum. E agora mudando um pouco aqui nossas perguntas, eu queria saber mais de você a questão de ser uma mulher realizadora, principalmente nesse momento em que a gente está discutindo tanto sobre desigualdade de gênero, especialmente no audiovisual, né? Como você já tem essa carreira e tem experiências diversas, tanto aqui no Brasil quanto fora, eu queria saber se você sente que está acontecendo, de fato, mudanças práticas, sabe, efetivas, assim. Quando você vai fazer um filme, quando você vai tentar engajar um projeto. Então, eu queria saber de você se você sente que todas essas discussões, elas realmente estão transformando, mesmo que a poucos passos, né, mas que estão transformando a prática. Olha, já foi muito pior. Isso para mim é muito claro. Assim, quando eu comecei, eu era uma garota, eu era muito nova e eu já comecei como diretora, assim, eu não fui indo, sabe? Fui assistente, aí fui não sei o quê. Não, eu já comecei dirigindo, então, e nem por nada, porque era o que eu queria fazer e fui na mão cara de pau, na cara e na coragem, e era muito difícil, assim, eu me lembro de que primeiro tinha poucas mulheres naquele lugar e os sets, eu me lembro de chegar no set e falar, caramba, todo mundo aqui é homem, todo mundo é mais velho que eu, como é que eu vou fazer para conduzir isso aqui, para levar as pessoas no lugar que eu quero, sabe? E eu me lembro de muito cedo, assim, tomar uma decisão, de pensar assim, bom, eu não vou tentar ser o que eu não sou, porque na época, assim, eu lembro que tinha mulheres que, para se impor, assim, tentavam falar grosso, falar alto, sabe? E eu pensei assim, pô, eu não vou fazer isso, eu não vou fingir que eu sou outra coisa, porque se tem uma coisa que você não pode fazer nesse trabalho é isso, né? Porque você tem que estar ali muito conectada com o que você quer mesmo, com o que você é. E eu pensei, eu tenho que dar um jeito de conseguir assim, do jeito que eu sou. E, claro, já foi muito mais difícil. Eu me lembro assim, eu chegava, passava sempre por um teste, sabe? E aí eu tive que recorrer a soluções do tipo, no início, assim, eu comecei a saber tudo de técnica. Eu tinha que ser independente, assim, autônoma, porque era o único jeito de eu ter certeza que eu podia pedir as coisas, que ninguém ia falar para mim assim, ah, não, isso não dá para fazer, sabe?
Enfim, mas os tempos foram mudando, hoje em dia é muito diferente, é muito melhor. Os sets são já muito mais diversos, não só na questão do gênero, né, mas mesmo de classe, assim, isso tudo já melhorou muito, ainda tem muito trabalho pela frente. É um processo, né? Muita coisa ainda tem que ser conquistada, mas eu acho que está melhor. 10 chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente, que era melhor se atender. O que houve? Nós temos um mandado de busca e apreensão. Madame, o seu Edgar foi preso. Ah, para com isso. Ô, Madá, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados? Não tem nenhuma previsão não, Madá. Tá vendo alguma bola de cristal aqui? E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de você. Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Você me irrita com essa tua alegria. E esta foi Sandra Kogut, diretora de Três Verões, filme protagonizado por Regina Casé e que você pode ver nas plataformas de streaming. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando cinematório.com.br. Estamos também nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, só nos seguir por lá. E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Um beijo, gente, até mais. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.